Exercício 7. A figura abaixo mostra uma região circular, cujo raio é 3 centímetros, na qual o fluxo elétrico uniforme aponta para fora do papel. O fluxo elétrico total através da região é dado por 3 milivolts vezes metros por segundo, né? Vezes o tempo aqui, então depende do tempo. E o tempo t está em segundos. Determina o módulo do campo magnético induzido a uma distância de 2 centímetros e de 5 centímetros. Acho que o jeito mais fácil de resolver esse exercício é primeiro calcular a corrente de deslocamento, tá? O que é a corrente de deslocamento? A corrente de deslocamento é o ε0 vezes a variação do fluxo do campo elétrico num determinado tempo, certo? Então vamos lá. Então o que eu tenho? O ε0 ele é 8,85 vezes 10 a menos 12. Valor padrão da permissividade elétrica no vácuo, tá? A variação do campo no tempo vai ser a derivada em relação ao tempo da função que ele deu aqui. Ele já deu que o campo elétrico varia dessa forma, que é 3 vezes 10 a menos 3 vezes o tempo. Vou fazer a derivada dessa função. O que eu vou encontrar? Vai ficar 8,85 vezes 10 a menos 12. Vou tirar a constante aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3, vai sair da derivada. E a derivada do tempo em relação ao tempo é 1. Então, fico com essa expressão. Então, eu descubro que a corrente de deslocamento vai dar 2,66 vezes 10 a menos 14 ampere. Ok? Bom, feito isso, agora sim a gente pode partir para resolver, para determinar o campo magnético induzido aí numa distância de 2 centímetros e 5 centímetros. Vamos começar então com o item A. O que você tem que tomar cuidado? Ele deu a figura aqui, ó, que é a área da placa do capacitor. Só que essa área da placa, se você for ver lá no enunciado, ó, é de 3 centímetros. 3 centímetros. Então, essa área toda aqui é 3 centímetros. É definido, né? A área da placa é definida por um raio de 3 centímetros. Só que ele quer saber o campo magnético induzido numa distância de 2 centímetros. Ou seja, está dentro da região da placa, né? Então, quando eu desenhar a minha espira amperiana, será um círculo aqui, ó, menor do que o raio da placa, tá? Então, eu estou interessado na corrente de deslocamento que passa nessa área aqui, ó, e não na área toda. Quando eu calculei a corrente de deslocamento, mesmo ela sendo teórica, ele tá dizendo, você sabe que a corrente de deslocamento está em toda a placa e não só nessa parte verde. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular qual é a corrente que está aqui. Por quê? Porque eu vou usar a integral, vou usar a lei de Ampère, né? Integral de B dl, produto escalar de B dl, vai ser μ0 vezes a corrente de deslocamento. Só que a corrente de deslocamento linha, porque é a corrente de deslocamento que está nessa região verde. Para eu descobrir isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a corrente de deslocamento total e dividir pela área total, que é o raio da placa aqui, ó. Vou chamar de R ao quadrado. Essa é a área da placa. E aí eu tenho que linha, corrente de deslocamento e linha, dividido pela área verde ali, que é o π R ao quadrado, vai ser igual. Então, o que eu estou dizendo? A densidade de corrente é a mesma. Se eu pegar a corrente de deslocamento e dividir pela área total da placa, vai ser igual a corrente de deslocamento e dividir pela área verde aqui interna. Ok? Posso cortar o π? Então, eu descubro que a corrente de deslocamento e linha, que é só a corrente que está dentro da área verde, vai ser R ao quadrado vezes a corrente de deslocamento total dividido pelo raio da placa ao quadrado, que eu chamei de R aqui. Certo? Então agora sim, agora eu consigo usar a lei de Ampère-Maxwell aqui tranquilamente. Por quê? Porque nós sabemos que pela simetria do problema, o campo aqui, ó, ele só depende do raio da corrente, né? Então aqui eu tenho o campo, ó, campo B,
E se eu passar o DL vai estar no mesmo sentido de B. Então, esse produto escalar vai ser um produto normal, aritmético. Vai ficar BDL, porque o cosseno de θ, né? O cosseno de θ será 1. Então, isso vai ser igual a μ0 vezes o I', que eu já vou substituir aqui, ó. R' ao quadrado vezes a corrente de deslocamento dividido por R ao quadrado. Ótimo. Como o campo B só depende do raio, da distância, eu sei que o raio é o mesmo, ele vai sair da integral. B. E o que é a integral de dl? Vai sobrar só isso, né? A integral de dl é o comprimento inteiro da circunferência que define minha espira amperiana. Então vai ficar μ0 R ao quadrado vezes ID, em deslocamento, dividido por R ao quadrado. E a integral de dl é o que define minha espira amperiana. Cada pedacinho aqui, ó, verdinho, que vou somando e vai dar o tamanho da circunferência aqui, né? Que é o famoso 2πr. Então vai ficar μ0 vezes r quadrado vezes a corrente de deslocamento dividido por r ao quadrado. Posso cortar o π, perdão, posso cortar o r. E aí eu isolo o campo B, que é o que ele quer saber, né? A pergunta, ó, determina o módulo do campo magnético induzido. Então, o que eu tenho? Que o B será μ0 vezes o R, que define o raio da minha espira amperiana, vezes a corrente de deslocamento, dividido por 2π, vezes o raio da placa ao quadrado. Agora a gente substitui os valores. A permeabilidade magnética do vácuo, que é o μ0, é 4π vezes 10 a menos 7. Tá? O raio da minha espira amperiana é onde ele quer calcular, que no item A é o 2 centímetros. Então, vou colocar aqui 2 vezes 10 a menos 2. A corrente de deslocamento eu já calculei, que é esse valor aqui, ó, 2,66 vezes 10 a menos 14. Então, 2,66 vezes 10 a menos 14. Tudo isso dividido por 2 vezes π vezes o raio entre as placas que ele deu, o raio da placa, né? Que ele deu que é 3 centímetros. Então, é 3 vezes 10 a menos 2. Tudo isso ao quadrado. Fazendo essa conta, eu já anotei aqui, tá? Vai dar 1,18 vezes 10 a menos 19 Tesla. Esse é o campo induzido nessa distância da placa, certo? Na distância num raio de 2 centímetros. Bom, no item B ele quer saber o de 5 centímetros. Só que esse é mais tranquilo. Por quê? Porque se você fizer o desenho, ó, eu tenho aqui a minha placa, que tem um raio de 5 centímetros, aliás, de 3 centímetros, perdão. 3 centímetros. Só que minha espira amperiana eu vou traçar num raio de 5 centímetros. Então tá fora da placa, ó. Certo? Então tá, essa é minha espira amperiana, ó. Aqui fora da placa. Uma distância de 5 centímetros. Ok? Vou chamar isso aqui de Rzinho. E o raio da placa eu vou chamar de Rzão. E por que fica mais fácil? Porque agora a minha corrente de deslocamento, ela tá toda aqui, né, ó, na área da placa, ó. Ela tá toda aqui. Então, minha espira amperiana, ela envolve toda a corrente de deslocamento. Então, eu posso partir para o cálculo direto. Ou seja, a integral. E aí, pelo mesmo motivo, né, que eu fiz aqui no item A, aí o produto escalar vai virar um produto aritmético, porque tem a mesma simetria. Então, vai ficar a integral de B dl, P vezes dl, igual a μ0 vezes a corrente de deslocamento. O B, mais uma vez, pode sair da integral, porque ele só depende do raio, então ele é constante. E o dl, a integral de dl,
que vai ser da minha espira amperiana. μ0 é igual a μ0 vezes a corrente de deslocamento. E o que vai ser a integral de dl? Vai ser 2πrzinho, né? Que é o tamanho do arco aqui da minha espira amperiana. Então, o comprimento da circunferência. Então, fica 2πrzinho, que é igual a μ0 vezes a corrente de deslocamento. Portanto, o campo nessa região vai ser dado por μ0 vezes a corrente de deslocamento, que ela está toda dentro da minha espira amperiana, dividido por 2πr, que é a distância do centro do fio até a minha espira amperiana. Então, agora é só substituir os valores. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente de deslocamento nós calculamos, que é 2,66 vezes 10 a menos 14. Então, vamos substituir aqui, ó, 2,66 vezes 10 a menos 14, dividido por 2π, vezes o Rzinho, que são os 5 centímetros aqui, né? Então, é 5 vezes 10 a menos 2. Tá? O π você pode cortar, ó. Então, fazendo essa conta, eu já fiz aqui para adiantar, dá 1,06 vezes 10 a menos 19 Tesla. Ok? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Abraços e até mais.